Olá, sou o professor Fabiano Coelho, estou nesse vídeo aqui para passar com vocês um tema interessante, novo, que é a chamada garantia de indemnidade, né? É um tema que vocês não vão encontrar nos cursos normais de Direito ou de Processo do Trabalho. Indico fortemente o livro do ministro Augusto César, pela LTR, que trata sobre a garantia de indemnidade no Brasil. Esse instituto ele surgiu na Espanha, né? A indemnidade dos espanhóis, né? Isso quer dizer que a proibição de represálias patronais ao exercício de um direito, de uma reivindicação, né? Então, o trabalhador que ingressa com uma ação na justiça ou denuncia a empresa para o MPT, para o Ministério do Trabalho, ou seja, ele está, de certo modo, reivindicando um direito, está participando de uma greve, ele não pode sofrer uma represália empresarial em razão dessa circunstância. Esse instituto ele tem base em algumas convenções da OIT, né, a Convenção 158, que fala que não é causa do término da relação de emprego o fato do empregado buscar a efetivação de um direito. A Convenção 155, que é sobre saúde e segurança, ela fala que não pode ter medidas disciplinares contra o trabalhador ou seus representantes que buscam a efetivação de um meio ambiente de trabalho sadio. E a Convenção 111, que é sobre discriminação. Na Espanha, num primeiro momento, o Tribunal Constitucional afirmou a garantia de indemnidade em cima do princípio da não discriminação. Anos mais tarde, diz que também é uma questão de proteção da tutela judicial efetiva, ou seja, do direito fundamental de ação. Hoje, na nossa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, até disponibilizei nos grupos para os meus alunos um material, um resumo sobre isso, mas a jurisprudência do TST está calcada na questão da discriminação, né? Eu não posso ter essa represália a um empregado que está reivindicando um direito, porque o caráter da dispensa ou da retaliação é discriminatório. Eu não posso condicionar a permanência no emprego ao fato do empregado não ajuizar uma ação, né? Então, no TST tem vários julgados aplicando a garantia de indemnidade quando a empresa dispensou um funcionário só porque ele entrou com ação, quando a empresa ameaça a dispensa, né, se o empregado não desistir da ação, e há outras medidas. A empresa lança um regulamento pessoal novo com algumas vantagens para o empregado e condiciona aqueles que têm ação na justiça não podem aderir ao novo regulamento de pessoal. Empresa que rebaixa ou reverte o empregado para o cargo original, ele perde a gratificação de função porque ele tem ação na Justiça do Trabalho. Tudo isso são medidas de represália consideradas ilegítimas. No Tribunal Superior do Trabalho, além das convenções da OIT, vem se utilizando a Lei 9.029 para efetivar essa garantia de indemnidade, considerando então que a dispensa calcada numa retaliação patronal, ela é uma dispensa discriminatória e por isso estaria sujeita aos efeitos da lei, né? A Lei 9.029, no primeiro momento, ela gerou alguma discussão porque ela tinha lá 6 ou 7 motivos discriminatórios que eram expressamente combatidos pela lei. E havia uma discussão se o critério, se o rol do artigo 1º da Lei 9.029 era um rol exemplificativo ou um rol taxativo. A jurisprudência disse que é um rol meramente exemplificativo, até porque qualquer discriminação irrazoável ela não é tolerada pela Convenção 111 da OIT, né, que é uma das convenções que estabelece um princípio fundamental e é um tratado de direitos humanos com caráter supralegal, portanto. A lei em 2015 foi mudada pela Lei 13.146, de modo que lá no artigo 1º da Lei 9.029 hoje faz-se a menção de 7 ou 8 motivos discriminatórios, entre outros. Então, qualquer motivo de discriminação, assim considerada pela Justiça, enquadraria a hipótese no artigo 4º. E aí, o que acontece? O artigo 4º menciona
que o trabalhador que sofreu uma dispensa discriminatória, ele pode pleitear, além da indenização por danos morais, a reintegração no emprego, com pagamento de salário, todas as demais vantagens, ou pode, se ele preferir, a opção é dele, empregado, ele pode preferir uma indenização em dobro, relacionada a esses salários e demais vantagens do período de afastamento. Então, um instituto que já tem vários precedentes na Justiça do Trabalho, e a gente encerra rapidamente falando da questão do ônus da prova. Na realidade, se o empregado é dispensado no curso de uma reclamação trabalhista, presume-se que a dispensa foi discriminatória, foi por causa da reclamação trabalhista. Então, o ônus da prova seria do próprio empregador. Ele, até pelo princípio da aptidão, ele vai ter que demonstrar qual foi o motivo do desligamento. Se não provar que tem um motivo plausível a se confirmar o ato discriminatório, aplica-se o artigo 4º para efeito de reintegração ou indenizações. E que tipo de prova a empresa faz? Geralmente ela prova, por exemplo, tinha vários reclamantes, com ações na justiça, obviamente, e alguns foram dispensados, outros não. Então isso passa uma ideia para a justiça que a empresa não tem uma prática de desligar todos os reclamantes, né? Então isso demonstra que desfaz a presunção de que a dispensa foi discriminatória. E pode acontecer também que eu dispenso aquele empregado que tem ação na justiça junto com outros empregados que não têm reclamação trabalhista, que aí demonstra que o desligamento dele está num contexto ou de redução ou de renovação do quadro de pessoal da empresa, afastaria o caráter também discriminatório, né? E por fim a gente aborda um tema um pouquinho mais delicado, mas eu pessoalmente entendo que se a reclamação trabalhista for julgada improcedente com condenação do trabalhador em litigância de má-fé, eu não posso punir a empresa que porventura tenha desligado esse empregado, ainda que o desligamento seja por conta da reclamação trabalhista, mas aí não é a questão do mero exercício do direito de ação, e sim do exercício abusivo do empregado que tentou, inclusive, prejudicar financeiramente a empresa naquela reclamação trabalhista apresentada. Então, se o próprio Estado reconheceu o abuso, o empregador pode considerar que houve aqui uma quebra de confiança da fidúcia que é necessária para a manutenção de um contrato de trabalho. Então vamos ficar por aqui, gente. Espero que esse vídeo tenha trazido informações importantes para vocês. Sou o professor Fabiano Coelho e nos encontramos em outras oportunidades. Até a próxima.